No último mês, o Código de Trânsito Brasileiro completou 18 anos. As normas contidas no Código têm como objetivo aprimorar permanentemente a formação dos condutores, ampliar o uso obrigatório de itens de segurança, melhorar a sinalização e, consequentemente, aumentar a segurança de motoristas e pedestres. Mas quais têm sido os resultados na prática? Quem tem as respostas é a especialista em trânsito, Andréia Rezende. Olá, Andréia, tudo bem? Tudo jóia. Para começar a nossa entrevista, nosso bate-papo, quais são os principais avanços do Código, principalmente agora, né? Teve algumas mudanças da sua elaboração até agora, em 18 anos, né? Sim, teve vários avanços, né? A última alteração que o Código trouxe, ele trouxe normas de conduta aos condutores de trânsito, ele trouxe, como você bem disse, os itens de segurança, tanto do veículo, como a segurança pessoal, como o uso do cinto de segurança, cadeirinha, capacete para quem conduz moto, né? Então, ele trouxe muita inovação. E em relação à fiscalização, o que a gente pode falar dos avanços em relação à fiscalização? Ainda tem que ser aprimorada? Com relação à fiscalização, posso dizer assim, nesses últimos anos, ela melhorou bastante, mas ainda tem muito o que ser feito, ela ainda é muito limitada, né? Ainda não alcançou a finalidade, o objetivo que ela buscava, tendo em vista que hoje a maior parte dos infratores, eles permanecem sem punição, não porque não houve a questão do processo em si, administrativo, de penalidade, mas porque eles não chegaram sequer a ser pegos na fiscalização. Então, a gente pode dizer que dos infratores das normas de trânsito, mais da metade não chega a ser pego pela fiscalização. Agora, em vista do que ela era, realmente ela melhorou, ela vem evoluindo bastante, mas ainda tem muito o que ser feito ainda com relação à fiscalização. Porque a gente sabe, infelizmente, que o brasileiro precisa das leis da fiscalização para começar a mudar uma cultura e ter mais consciência. E o trânsito é um local que as pessoas precisam ter muita consciência, independente de estar no papel de motorista, pedestres, motociclistas. A gente ainda tem que trabalhar bastante essa questão da conscientização e o Código vem para isso, né? Exato. O Código, ele vem para trazer essa conscientização através de campanhas de educação no trânsito, né, através de campanhas de segurança, né, inclusive itens também de veículos como airbag, né, outros itens de segurança, o Código trouxe também. Então, assim, o trabalho, né, que tem sido feito é um trabalho muito bom e o Código ele foi feito em consonância com a Constituição Federal, então ele é uma legislação muito boa. Agora a gente está só com relação à aplicabilidade desse código que tem um pouquinho de dificuldade, porque não é todas as pessoas que conhecem as normas de trânsito. Então, para isso, o Código de Trânsito, o DETRAN, os órgãos de trânsito, eles contam muito com os veículos de informação, né, para levar a informação às pessoas e fazer campanhas de educação e segurança no trânsito. Antes da gente falar um pouquinho sobre essa aplicabilidade, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da elaboração do código. Foi feita 18 anos atrás, mas durante esse tempo ele foi adequado, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas mudanças que aconteceu ao longo desses 18 anos. Teve grandes avanços? Teve uma inovação que o Código de Trânsito trouxe, que até então não tinha, é a parte criminal, né, das infrações criminais. Os códigos anteriores, eles não tinham essa previsão, né? Então, ele trouxe também, como já entrando nessa esfera criminal, que é o crime de dirigir, né, sob influência de álcool, com a capacidade psicomotora alterada, e vários outros crimes ele já vem retratando, né, no seu bojo. Então, é uma inovação que os outros códigos não trouxeram. Você, como especialista em trânsito, né, advogado especialista em trânsito, como que você vê o Código de Trânsito brasileiro? Porque ele é considerado um dos mais rígidos do mundo, né? Sim. O brasileiro tem consciência, como a gente começou a falar na resposta anterior, na pergunta anterior, né? O brasileiro ainda não tem conhecimento de todo o código, a aplicabilidade dele é complicada ainda. Apesar dele ser um dos mais rígidos do mundo, ainda tem adequações a serem feitas. Sim, tem adequações. O nosso Código de Trânsito ele é um dos melhores do mundo,
de fato, a legislação é excelente, o que falta é conhecimento. É trazer realmente a informação, né, a todas as pessoas que fazem parte desse sistema de trânsito, né, tanto o condutor, como o pedestre, como bem disse, e para isso, inclusive, os órgãos de trânsito contam também com a assistência do centro de formações, porque quando vamos dizer, a pessoa, né, comum vai tirar a permissão para dirigir, ela faz a autoescola e lá eles já começam essa conscientização, a educação no trânsito, né? E também eu acho que poderia aumentar a campanha, né, através da TV, dos veículos de comunicação, de educação ao trânsito, para poder levar informação às pessoas. Essa questão da educação, a gente vê que em gerações agora, que os adultos, nós estamos, assim, não foi tão bem trabalhada, mas a gente vê que essas questões estão sendo mais elaboradas agora com as crianças, né? As escolas estão tratando mais desse tema. Estão, as escolas também, elas estão trazendo esse tema, né, para as crianças. Eu acho interessante, eu tenho uma filha, ela volta e meia, ela fala alguma coisa, né, tem que pôr o cinto. Então, assim, já vem desde a fase escolar mesmo, os órgãos de trânsito já conseguem ter ajuda desde a fase escolar para ir moldando essa pessoa até a fase adulta, quando ela for tirar, né, a sua permissão, a sua carteira nacional de habilitação. Hoje tem todo um trâmite para tirar a carteira, que não é só a questão de saber conduzir o veículo ali, saber dirigir, mas também de ter conhecimento das normas, da regra de trânsito, e o curso é bem impactante, porque além de se estudar todas as normas, também fala-se muito das estatísticas de acidente. Isso é um bom jeito de começar a conscientizar o motorista? Sim, é muito importante, inclusive nas aulas eles trazem algumas informações sobre acidente de trânsito, né? Eles agora passou a ser obrigatório o uso do simulador, né, no centro de formação. Então, é muito importante esse trabalho de conscientização que eles fazem, né, para as pessoas que estão se habilitando para tirar a carteira de motorista. Né? Uhum. Ainda dentro dessa questão da falta de conhecimento, dentro do âmbito jurídico, das regras, ainda as pessoas não sabem, os próprios agentes de trânsito têm dúvidas na hora de aplicar. Como que a senhora, especialista nessa área, vê essa situação? Agora é bem complexo, tanto para o condutor, né, o infrator, o agente de trânsito, é bem complexo, porque vamos dizer, a legislação de trânsito, ela, além do Código de Trânsito, ela tem, o CONTRAN, ele tem resoluções que têm que ser cumpridas, nem sempre o agente de trânsito cumpre da forma adequada, então muitos autos de infração, quando ele é preenchido, ele vem faltando informação, e às vezes são informações que são elementos básicos para que seja aplicada a penalidade ao condutor. E no outro viés a gente tem o condutor que às vezes ou uma pessoa comum que às vezes pratica alguma infração de trânsito ou até um crime de trânsito sem ter o conhecimento de que está praticando o crime, né? Então, assim, um exemplo muito claro que a gente tem, que acontece bastante, é o artigo 310 do Código de Trânsito, que é o crime de emprestar o veículo a pessoa que não tem carteira de habilitação ou por algum motivo psicológico não possa dirigir. Então, às vezes, você está conversando com a pessoa, você nem sabe que ela tem alguma alteração e empresta o veículo, de repente, só para ela ir na esquina, buscar alguma coisa, voltar, e incidiu num crime. E é um crime que, vamos dizer, que a penalidade é de 6 meses a 1 ano de detenção. E outros exemplos que a gente pode dizer, assim, na prática mesmo, que são mais comuns hoje? Em relação à aplicação de infrações de forma errada, de falta, às vezes, de conhecimento por parte dos fiscalizadores e por parte até dos motoristas. Uhum. Muitas infrações, elas ocorrem por falta de conhecimento, né, do condutor. Outras é porque, em razão do baixo valor da infração, a penalidade ser pequena, às vezes o condutor acaba assumindo o risco, não tem problema se eu for multado. Um exemplo dessa agora foi o aumento do valor da multa para estacionamento em vaga de idoso, de deficiente. Nós tivemos há pouco tempo, até então não era respeitado.
e não era por falta de conhecimento, mas era em razão do baixo valor. Então, foi muito interessante, a gente teve uma alteração agora de lei que subiu o valor da multa e aumentou a pontuação daquele condutor. Então, a pontuação hoje, para quem estaciona em vaga de deficiente ou vaga de idoso, é de 5 pontos. O que significa dizer que se ele fizer 4 vezes, ele já vai sofrer um processo de suspensão de carteira. Porque você pode sofrer um processo de suspensão da carteira de habilitação a partir de 20 pontos. Nesse ponto aí, vamos falar um pouquinho sobre a suspensão da carteira de habilitação, que gera muitas dúvidas, né? Muita gente pensa que a carteira é suspensa só se for pego dirigindo alcoolizado, mas não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Existem várias formas de ter a carteira suspensa, né? Uma delas é pela pontuação. Se você exceder, né, o limite de 20 pontos, você corre o risco de ter a sua carteira suspensa. Outros pelo tipo de infração, que são as infrações gravíssimas, né? Se você tiver uma infração gravíssima de 7 pontos, você já vai sofrer um processo de suspensão da carteira, né? E como que funciona quando a pessoa tem a carteira de habilitação suspensa? Ela pode voltar a dirigir, tem que passar um período, passa só um período, volta, faz uma reciclagem ou não? Não tem a chance mais de dirigir? Como que é feito hoje? Quando ela sofre esse processo de suspensão, é aberto um processo administrativo dentro do órgão de trânsito, né? E esse processo, ele passa por 3 instâncias. Então, a pessoa tem direito a fazer 3 defesas do seu direito, né, de dirigir. E ela pode ser, no caso, né, absolvida, não seria absolvida, mas ela pode conseguir êxito na defesa e ter o auto de infração arquivado. Ou ela, se no caso, né, condenada, aplicada a penalidade dela, ela vai ter vai ser suspenso o direito de dirigir. Nesses casos, ela tem que passar, o período pode variar de 1 mês a 12 meses, dependendo da infração, né? Se for no caso da suspensão em razão de dirigir sob influência de álcool, é de 12 meses a aplicação. E em relação à pontuação? A pontuação, ela pode ser de 1 mês a 2 meses, o período de suspensão. A pessoa tem que respeitar esse período e depois ela faz um curso de reciclagem? Exato. Aí ela tem que fazer um curso de reciclagem, né? Após 1 semana desse curso de reciclagem, ela leva o certificado dela que participou do curso ao órgão e o órgão devolve a carteira de motorista dela. Hoje as multas estão passando por uma reciclagem, porque antes elas eram consideradas um valor que não doía tanto no bolso do infrator, vamos assim dizer. Agora já não está sendo tratada dessa maneira. Está passando por reformulação? Como é que está essa questão? O Código de Trânsito, visando uma melhor aplicabilidade da norma, né, e da penalidade, ele está aumentando o valor dessas multas. Nós tivemos muitas infrações que tiveram seu valor aumentado em 10 vezes. Né? Então, isso é muito importante até para inibir que o infrator cometa novas infrações, que o condutor cometa infrações. Né? Então, é também mais um avanço, né, no nosso Código de Trânsito. Vamos falar um pouquinho agora sobre sinalização. Sinalização é um tema polêmico, porque tem algumas localidades que são bem sinalizadas, organizadas, outras nem tanto. A responsabilidade de deixar a via bem sinalizada, de quem seria? Com relação à sinalização, a prefeitura ela vai agir junto com o órgão, né, e vai ter essa responsabilidade para fazer a sinalização de cada cidade. Se for já de competência de Estado, já vai ser o Estado que vai estar tendo essa competência para fazer junto com o DETRAN, o DR, o DENIT, dependendo do órgão. Né? A questão que é muito debatida é que a sinalização ela tem que existir, a informação tem que chegar para o condutor do veículo. Se não a importância disso é tão grande e é tão séria que se não houver sinalização, o condutor não pode sequer sofrer a penalidade da infração. Então, muitas multas, às vezes, por excesso de velocidade, alguma coisa, se não houver uma sinalização informando, né, que tem uma lombada ou um pardal, alguma coisa nesse sentido, o auto de infração, inclusive, é arquivado. Então, eles têm uma responsabilidade muito grande para fazer a sinalização no intuito de melhorar, né, vamos dizer,
a fluidez das vias, né, e manter a segurança da via também. É muito importante a presença da sinalização. Você tocou no assunto aí sobre a pessoa que recebeu uma multa recorrer e às vezes até ser isenta dessa multa. Quais os casos que isso se aplica na prática? Por exemplo, eu fui multado, mas não tinha uma placa lá. Como que eu provo? Como que se começa a organizar nesse sentido de eu reclamar o meu direito? Nesses casos, se houve uma multa e não havia sinalização, uma das coisas que a gente pede para o condutor fazer é fotografar o local, né? Ele pode ir ao local fotografar, usar testemunhas também, às vezes a gente usa uma declaração com firma reconhecida. Então, existem várias formas, né? Imagem, vídeo, você pode estar usando para formar a sua defesa prévia perante os órgãos. E uma das coisas que é interessante a gente ressaltar é que o Código de Trânsito Brasileiro não traz regras só para os motoristas, mas também tem para os pedestres, para os motociclistas, né? E a gente pode citar alguns pontos que muita gente às vezes não sabe. O que a gente pode falar sobre os pedestres, por exemplo? A gente tem a questão que, por exemplo, em Brasília, em alguns estados, tem muita questão do respeito com a faixa. O que mais que a gente pode destacar? O pedestre ele tem que obedecer, né, os locais onde ele transita. Por exemplo, ele não pode transitar em qualquer local, como no meio da via. Ele tem vamos dizer, né, transitar na passarela, né? Hoje também o ciclista tem as ciclovias também para eles estarem transitando, tudo no intuito de organizar o trânsito, né, para que possa ter fluidez e segurança. E pegando a sua deixa sobre segurança, o Código também fala muito sobre segurança, os itens de segurança. Ciclistas, motociclistas estarem bem equipados, tem todos esses detalhes também no Código, né? São obrigatórios, né, esses itens de segurança, inclusive se não forem cumpridos, é passível configura uma infração e é passível de penalidade, né? Por exemplo, o motoqueiro, quando ele não usa o capacete, né? Então, no caso, existe a infração específica, né, para quem não está usando o capacete. O cinto de segurança também é clássico. A gente sabe que sempre tem que estar usando e o motorista é responsável pelo passageiro que está sem o cinto também. É sempre bom a gente ressaltar, né? Claro, cinto de segurança é clássico, é uma multa, uma infração que é muito cometida, tem muita gente que comete essa infração, o uso dele passou a ser obrigatório, mas até hoje ainda tem muitos condutores, muitos passageiros que não usam cinto de segurança. Em relação à segurança ainda, considerando que o Código é bem rígido, ele traz mais segurança justamente por essa rigidez. Os índices no Brasil são preocupantes, por isso o Código é tão rígido. Sim, no caso de um acidente, a maioria das pessoas que vão a óbito não estavam usando cinto de segurança, né? Então, é muito comum essa questão do acidente, da pessoa sofrer lesões graves ou chegar a falecer em razão da ausência do cinto, né? Para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, o que, ao seu ponto de vista como especialista, precisa ser aprimorado no nosso Código? Eu acredito que ele tem que ser mais divulgado. Os órgãos de trânsito, ele já faz um trabalho muito interessante desde a fase escolar, mas eu acredito que a melhor forma seria levar ele maior conhecimento das pessoas, tá? E inclusive fazendo campanhas, né? Por meio de campanhas de educação no trânsito, de segurança no trânsito, para que as pessoas tenham acesso à informação. Porque, infelizmente, apesar de ser uma lei que está no nosso dia a dia, porque se você for ver a quantidade de pessoas, né, que dirigem, é a minoria que tem o conhecimento. Não é todo mundo. A gente tem conhecimento básico, o sinal vermelho, uma placa, mas você não tem conhecimento de várias outras coisas que podem estar configurando infração ou até crime de trânsito. Então, eu acho, para mim, o mais importante hoje seria levar o conhecimento às pessoas e aumentar, ter uma maior rigidez na fiscalização para que as normas possam ser cumpridas. Ok, muito obrigada. O bate-papo de hoje foi com a advogada especialista em trânsito, Andréa Rezende. Nosso assunto de hoje foi sobre os 18 anos do Código Brasileiro de Trânsito. Obrigada por sua presença aqui no programa Saiba Mais. Tá certo, obrigada.